Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um De Olho no Mercado. Hoje é 9 de fevereiro de 2021, pregão de terça-feira. No pregão de hoje, o mini índice ele teve uma queda, um tanto quanto sim, considerável, mas depois, no período da tarde, houve uma defesa aí por parte dos comprados, fazendo com que o preço fechasse acima da média móvel aritmética de 20 períodos. Tá? Este candle ele é chamado de doji lápide, né? E o fato dele ter um corpo pequeno, ele é um candle de dúvida, um candle de incerteza, e o pavio da parte inferior, do tamanho que ele foi formado, indica aí uma que se encontra numa região de suporte, tá? Então tem muitos traders que estão defendendo que essa região e tentando aí não deixar o índice cair, tá? Então ele formou um doji lápide. Por ser um doji, é um candle de dúvida, tá? Então, assim, ele não reflete, ele não quer dizer nada, não quer dizer que o preço amanhã vai subir ou vai cair. Ele por si só não traz nenhuma informação que venha nos munir de algum parâmetro para poder fazer aí uma projeção de qualquer movimento futuro, tá? Então você pode ver que ele já está hoje é 1, 2, 3, 4, 5. Hoje é o sexto dia, né, que ele está dentro aqui, ó, de um range de lateralização, tá? E o mercado continua muito volátil, né? Quando você vê aí, ó, grandes pavios tá sendo formado nos candles, para você identificar se um ativo, né, você vai analisar contratos futuros, commodities, ações, para você identificar um ativo que ele tem muita volatilidade, basta você olhar os candles, tá? Se os candles têm pavios muito grandes, né? Quando ele tem pavios muito grandes, isso é sinal que tem uma grande volatilidade, né? Ou seja, os preços eles oscilam muito e isso meio que afeta as operações porque não dá uma segurança, tá? Porque no caso do índice, por exemplo, né, olha só, ele chegou a cair até a região de 118, cento e poucos, né, e voltou a subir. E aí, com essa oscilação grande de queda e de alta, ele acaba não sendo direcional, tá? Acaba que tem uma oscilação muito grande e não há tendência nos prazos intradiários, permitindo aí um day trade de tendência com segurança, tá? No gráfico de 60 minutos, no mini índice, ele ainda está dentro de uma região de lateralização, de consolidação. Ele fez aqui, ó, um falso rompimento, voltou a subir e ele se mantém dentro da região de lateralização. No gráfico de 5 minutos, né, ele subiu, chegou a fazer um pivô, né, sobre aqui, ó, a média de 20, fez um candle barra elefante, né, esse é um sinal ideal para operar. Fez um gift e logo acima ele subiu aí. Vamos ver quantos pontos. Não foi muitos pontos, porque depois ele caiu, né? Forte. 500 pontos que ele subiu. Depois desse candle barra elefante sobre a média de 20 períodos. Esse daqui é um setup que eu ensino, tá? O setup barra elefante, ele é o que tem o maior nível de assertividade, tá? O maior grau de assertividade é deste setup aqui, que ensejou aí 500 pontos na ponta compradora entre 1 hora da tarde a 2 horas da tarde. Depois ele se manteve aqui, ó, na região da média de 200 períodos em movimento lateral. Então, um trade de tendência seguro foi esse aqui, ó, de 500 pontos no mini índice no gráfico de 5 minutos, tá? O dólar, ele chegou a subir, né? Também esse pavio aqui, ó, foi o corpo dele. Só que chegou no período da tarde, o Banco Central anunciou aí um leilão extraordinário de swaps, né? E ele anuncia depois que ele vende, né? Ele não anuncia antes do que ele vende. Porque se ele anunciasse antes, né, quem é day trader aí de mini dólar ou de contrato cheio do dólar, né,
ia sair fora, né? Não ia ficar comprado, porque ele estava subindo forte, né? E esse candle aqui, ó, barra elefante aqui, ó, baixista, esse foi mais de 7 mil contratos aí de swaps do Banco Central, tá? O Banco Central ele é um grande trader baixista, né? Uma expressão que utiliza lá no mercado americano é short seller, né? Short seller é o trader, né, que só opera na ponta vendedora, tá? Ele só opera vendido. Ele só aposta na queda dos preços. Ele não aposta na compra, não. E o Banco Central ele é um grande short seller aí do dólar, né? Porque ele só aposta na queda. E é o seguinte, ele é uma interferência atípica. Não, atípica não é, porque a coisa atípica é uma coisa mais rara, né? Ele é uma interferência que surpreende o mercado, que não está esperando, tá? A tendência ela está sendo, né, formada. Você pode ver que que o dólar estava só subindo, que a tendência formou esse primeiro pivô abaixo da média de 200, né? E aí fez esse candle barra elefante aqui, ó, no gráfico de 1 hora. Então assim, ele estava subindo forte, tá? E aí vem o Banco Central na direção contrária e vende, jogando ele para baixo, tá? Mas o viés do mercado para o dólar é altista, tá? O viés é altista. Então, não é à toa que estava subindo e o Banco Central interferiu, né? Você pode ver aqui, ó, que ele vem aqui embaixo. Peraí, agora ele abriu, formou esse pivô sobre a média de 20 períodos. Com esse candle aqui também, um candle barra elefante, ele sobe, tá? E aí, ó, depois do candle, permitiu aí, ó, 50 pontos. Depois do gift, chegou a 43 pontos, tá? E ele chegou a formar um segundo pivô aqui, né? Só que ele não respeitou a média de 20 períodos, subiu. Não sei se o Banco Central começou a vender a partir daqui, não sei. Mas aqui foi a grande venda, né? Às 2 horas da tarde, olha só, entrou aí todos os contratos aí de swaps na ponta vendedora e jogou o dólar para baixo, tá? Então ele teve aí também, assim como o mini índice, um day trade na ponta compradora, tá? Um day trade curto, porque no período que a gente está passando, né, devido a essa grande volatilidade, e você pode ver que o dólar também ele está lateral, e ele está lateral mais tempo do que o mini índice. Quando ele está lateral assim no gráfico diário, ele não está em tendência, né, a volatilidade, né, ela é muito grande, a incerteza é muito grande, porque ele está sem tendência. Então tem aqueles que apostam que vai subir e os que apostam que vai cair, né, e literalmente é uma aposta, né, porque não formou pivô, formou nada. E então isso reflete nos gráficos intradiários, tá? Então quando você vai fazer aí, ó, um day trade aí no gráfico intradiário, né, o seu trade ele tem que ser no mínimo stop barra barra, tá? Você entra no trade, você vai conduzir nele pelo stop barra barra. Aqui no caso do mini dólar, um stop barra barra, você teria entrado depois da formação deste candle com volume, né, depois de ter corrigido até a média de 20 períodos, tá? E teria entrado, você poderia ter entrado aqui, e aí você foi fazendo stop barra barra, seu stop foi para baixo, aqui, e aí você saiu, e aí vamos pegar daqui, ó, você saiu aqui, ó, nessa região, porque vamos colocar uma linha aqui para ver, seu stop inicial estaria aqui embaixo, tá? Seu stop inicial aqui embaixo, aí você mudaria para aqui, depois para baixo desse candle, este, manteve este, aí aqui não acionou, aqui também, e aí este acionou. Então se sair no 5,42, tá? Se você pegou aqui, ó, do candle, você pegou aí por volta aí de 21 pontos. Tá? Então essas são as possibilidades aí de day trade do mini dólar e no índice. Mas ambos no gráfico diário estão em movimento lateral. Tá? O índice também, ele tá oscilando aqui, ó, logo acima, abaixo, ele fica oscilando acima e abaixo da média de 20 períodos,
Então ele está em movimento lateral. Enquanto ele estiver aqui, a gente não sabe para onde que ele vai. Se ele vai fazer isso aqui, esse movimento aqui, ó, é um pivô de alta, que ele vai voltar a subir, ou se ele vai voltar a cair, rompendo aqui esse fundo. Não tem como, tá? Não tem como. Então tem que esperar o mercado aí se decidir. Tá, o BOVA11, que é o ETF aí do Ibovespa, né, foi um doji, o corpo dele foi menor ainda, um candle de dúvida com baixo volume. Small, que é o ETF do índice Small Caps, foi baixista, se mantém afastado da média de 20 períodos. Tá? Se ele vai entrar em tendência de alta, ou ele vai continuar essa lateralização até que a média chegue no preço e aí ele suba, porque quando o preço encontra com a média de 20, a entrada e encontra acima, né, o preço ele está acima. E de cima para baixo ele toca a média de 20, a entrada de compra. E quando ele está abaixo e ele toca a média de 20, a entrada de venda. Tá? Então tem que esperar aí o preço encontrar com a média. Entre os papéis que mais caíram, PPLA11 caiu forte. E, na verdade ele chegou a subir, né? Houve uma pressão vendedora no papel, porque aqui, ó, ele subiu, chegou próximo da média de 20 períodos, caiu, formando também um doji com pressão vendedora, tá? Então tem que tomar muito cuidado aí, também muita volatilidade, né? E muita incerteza, né? Tem pregões aí, ó, olha só, muitos dojis, muitos candles pequenos, então esse papel está muito volátil. E enfim, principalmente para day trade, esse papel aqui não é bom não. Tá, e para swing trade também, olha só, ele caiu forte, a média está virada para baixo. Tem que esperar ele romper aqui embaixo, tá? Porque esse candle barra elefante aqui, ele é altista, então esperar ele romper essa região de suporte que é o ideal. JSL G3 caiu, mas olha só, ele cai. Olha só como é que a volatilidade, como é que a tendência, quando a tendência ela não é formada de maneira simétrica, né, de acordo com a literatura, isso meio que prejudica o trade, o swing trade ou o day trade. Ele caiu. Aí beleza, ele forma esse fundo aqui e ele sobe. O que era esperado? Ele atinge a média de 20 períodos e volta a cair. Né? Aí confirmando esse pivô aqui. Mas não, ele não para na média, sobe acima da média e agora volta a cair abaixo da média. O que você faz numa situação dessa? Espera romper a região de suporte aqui embaixo, tá? Para entrar vendido num papel desse. Embora o volume de venda foi muito alto, né? Muito alto, mas a partir do momento que ele não respeita a média de 20, não tem como, tá? Você não tem setup. O nosso setup, o nosso trade system respeita a média de 20 períodos, tá? Sem isso, o papel tá como louco para cima e para baixo, não tem parâmetro nenhum. E o CAS3 tá caindo em movimento aí de correção. Vamos ver se ele vai até a média de 20 períodos. Tá? Nada a fazer também em relação a esse papel. CARD 3 foi o que mais subiu. Né? Depois que sobe assim, você espera uma correção. Tá? De preferência até a média de 20 períodos para voltar a subir. E aí, nessa volta da subida que você procura montar uma posição no papel. SBSP3 abriu um grande gap de alta, subiu, mas ele não é com um gap de alta assim, com um movimento de alta que a gente, de apenas um dia que a gente entra, tá? Esperar que a média ela tem que virar para cima, né? Ele pode dar uma certa continuidade, um movimento de alta ou queda. Foi volátil o pregão de hoje, esse pavio que mostra que ele subiu mais, depois caiu, tá? O papel não é barato, 42,56. Então assim, tem mais papéis mais baratos aí e com situações gráficas melhores, tá? Não tem oportunidade nenhuma nesse papel aqui não. PTBL3 fez uma repique, vamos ver se é na média de 8 períodos. Foi agora em cima da média de 8 ele reagiu. Eu não gosto de operar um swing trade acima da média de 8 períodos. Eu gosto de usar a média de 20, porque eu gosto de operar tendência, tá? Super tendência só quando o papel sobe forte, tá? Então, por exemplo, na super tendência a entrada seria aqui, tá? Não seria nem aqui não, seria aqui, ó, acima desse candle ou acima desse candle de hoje, tá? 10,47 com stop abaixo do candle, tá? Para quem quer tentar sorte aí, vamos ver no gráfico de 60 minutos. Pois é, olha só, aí no gráfico de 60 minutos, ao invés de ele respeitar a média de 20, ele não respeita.
ele cai abaixo da média e toca abaixo da média e fica abaixo da média, né? Aí olha o perigo. Então, o ideal, né, é o seguinte: você acompanhar no gráfico de 1 hora. Acompanha só no gráfico de 1 hora e espera ele voltar a subir, fazer um toque na média e fazendo um pivô acima da média. Aqui ele caiu abaixo da média. Isso aqui não é indicativo que ele vai voltar a subir não, tá? Então, e aí você pode ver, né, que ele está afastado da média de 20 no gráfico diário, né? Então assim, não é um momento assim bom para fazer um trade. O mercado americano ele segue fraco, hoje foi mais fraco ainda, né? Um doji, um candle de dúvida, extremamente pequeno, tá? Tá sendo empurrado aí aos trancos e barrancos, né? O Dow Jones Futuros também um doji, né? Sobre a região rompida, quer dizer nada, quer dizer dúvida, nada, né, direcional, tá? Até Nasdaq também foi fraco, então esperar porque não tem, né? Não tem ele está subindo, mas muito pouco, né? Pelo fato, igual como eu disse ontem, de romper um topo histórico, ele deveria estar reagindo de uma maneira mais forte, maior, tá? Quando chega formando candles assim muito pequenos, sem força, isso indica uma exaustão, tá? Isso indica que o mercado, ele chegou no ponto de exaustão em que o mercado já não está pagando esse preço, tá? Tem os grandes players aí, grandes fundos, os grandes hedge funds e tal, estão achando caro, né? Simplesmente estão achando caro, estão achando que o índice está muito caro, está muito puxado, as ações estão sobrevalorizadas, né? Ou seja, estão com uma valorização muito grande e não quer pagar o preço que elas estão, tá? Então o mercado ele começa a chegar no momento em que não começa a achar comprador. Não começa a achar comprador, acha pouco comprador. E aí ele sobe pouco, tá? Só que o fato dele subir pouco quer dizer que o mercado já não está vendo, né? Já está vendo que os preços estão muito altos. E aí, né, quem é investidor aí, quem é investidor profissional, espera o preço cair, tá? Um Warren Buffett lá, ele não solta um cheque lá de 1 bilhão, né, nem 2 bilhões, né, quando se o preço não está no valor que ele quer, tá? Ele é assim, ele espera pacientemente o preço chegar, né, no patamar em que ele considera justo, né, e então ele não compra. Então assim, o fato de não ter um fluxo muito grande, um volume muito grande de compra, que é o que está acontecendo, não está apresentando isso, quer dizer que não está havendo muito comprador. Os grandes players eles estão fora. Né, essa é a conclusão que a gente chega olhando para o gráfico do mercado americano, tá? E se o mercado americano tivesse também em alta, como era o esperado, né? Porque para ter o volume para romper o topo histórico, né? Para ele bater o recorde, né? Ou seja, o SP500 ele nunca esteve tão alto igual hoje. Ele nunca esteve, em toda a história dele nunca esteve. Só que quando o índice ele chega nesse patamar em que ele bate, né, o topo histórico dele, ele está com muita força, porque é necessário muito volume de compra para ele conseguir bater esse topo histórico. Mas não é o que está acontecendo, é uma coisa muito estranha. Tá muito estranha porque tem muito camarada de fora, né? E também eles estão de fora também, não apenas também por conta do preço das ações, mas também as incertezas econômicas, né, por conta da pandemia aí do coronavírus e etc, tá? E aí, se o mercado americano estivesse subindo, como eu ia dizendo, né, teria como o Ibovespa, que é o índice brasileiro, tem uma correlação positiva com o mercado americano, o Ibovespa poderia ser puxado, tá? Poderia ser puxado. Então, hoje, por exemplo, foi um candle de dúvida, a gente poderia, né, na nossa balança, pesar para o lado altista, né? Pensar assim, não, o Ibovespa tem chances de subir, né? Porque o mercado americano está subindo forte, mas não é o caso, tá? Então fica aqui a ressalva, por conta disso e por conta também dessa incerteza e tudo mais, né? Há essa grande volatilidade aí, no caso do mercado brasileiro, né? Tá tendo aí, ó, tanto gente que está comprando quanto gente que está vendendo, né? E aí fica elas por elas, tá? Aí o mercado não anda para lado nenhum,
fica andando de lado aí com o dinheiro, né, as ações, os contratos futuros passando de uma mão para outra, mas sem o preço ter uma determinada direção, ok? Então é isso, eu vou ficando por aqui, tá? Esses foram os estudos de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.